Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este nosso webinar sobre os novos desafios da internacionalização. O meu nome é Henrique Carvalho, sou diretor executivo da Nerley. Dou boas-vindas a todos e espero que tenhamos aqui um fim de tarde produtivo e interessante sobre a temática que vamos abordar. Temos o prazer de ter connosco a Susana Barros, que nos vai falar sobre este tema e que desde já agradecemos a sua contribuição e seguramente nos vai acrescentar aqui valor e competências às nossas empresas e a quem tem a oportunidade de participar neste webinar. Com um breve enquadramento, este webinar insere-se num dos nossos projetos mais relevantes, que é o projeto International Business, em que apoiamos a internacionalização das empresas que participam nesse projeto e, obviamente, que todo o contexto que estamos a viver provoca seguramente maneiras diferentes e novos desafios à maneira como as empresas competem nos mercados de destino e significa isso que estamos sempre à procura de novas formas de encontrar mecanismos de criar mais valor. As competências e o conhecimento e a maneira como se abordam os mercados internacionais é seguramente um dos aspectos mais relevantes para que as empresas possam, nesta fase do seu processo e da fase da retoma e dos grandes desafios que estamos a passar, precisamos de criar esse conhecimento e mais competências. E é esse o intuito fundamental desta nossa ação. Seguramente que vai ser interessante, espero que sim, e, portanto, sintam-se à vontade para fazer as vossas questões e vamos também proporcionar aqui o adequado debate e troca de ideias. Podem-no fazer através do chat, depois nós faremos essa moderação aqui entre nós. Estará comigo também a colega Petra Moleiro, que é da área de apoio à internacionalização da Nerley, a quem eu vou passar a palavra de seguida para que ela também nos apresente um bocadinho do contexto deste projeto e em que medida é que as empresas, se quiserem, podem aproveitar o apoio e a interligação com a Nerley para fazermos todos em conjunto um melhor trabalho e um trabalho de mais valor para as empresas. Petra, se faz favor, obrigado e até já. Bom trabalho a todos. Muito obrigada. Muito boa tarde, bem-vindos aqui à nossa sessão sobre a internacionalização. Obrigada, Henrique. Como o Henrique disse, portanto, hoje vamos falar aqui dos novos desafios à internacionalização e nós vamos também falar um bocadinho sobre o projeto que a Nerley está a desenvolver a este nível. Aqui uma pequena, penso que já estejam a visualizar a informação. Está tudo ok, certo? Portanto, a Nerley tem um projeto a decorrer neste momento, o projeto International Business 2019-2021, o nome formal deste projeto, que é um projeto conjunto de apoio à internacionalização das empresas, um bocadinho na ótica do que a Nerley tem vindo a fazer há diversos anos. Portanto, isto é um projeto que nós realizamos com o apoio do Portugal 2020, e eu vou passar só informação. Os nossos projetos e estes projetos têm como principal objetivo apoiar as empresas no seu processo de internacionalização. Para isso desenvolvemos diversos tipos de ações, como ações de capacitação, participação em feiras internacionais, missões empresariais e missões virtuais. Sendo um projeto que a Nerley desenvolve no âmbito, como já disse, do Portugal 2020, todas estas ações têm apoio financeiro a uma taxa de 50%. O contexto alterou, portanto estamos aqui numa nova fase, como se costuma dizer e como se tem vindo a dizer muito, as coisas estão diferentes e se calhar não vão voltar a ser como eram e, portanto, também a nossa atuação teve que sofrer algumas alterações e por isso estamos aqui também com umas ações um bocadinho diferentes que esperamos que vão ao encontro do que as empresas realmente necessitam, que é esse o nosso principal objetivo.
Voltando um bocadinho atrás, portanto, nós realizámos algumas ações de capacitação, no caso de webinars sobre e-commerce, também algumas sessões sobre mercados, já falámos sobre o Brexit, sobre a Ásia, portanto, falámos sobre o Japão e sobre a China, e vamos ter brevemente uma ação sobre a América do Sul. No âmbito deste projeto, vamos ter também sessões coletivas de mentoring e coaching e uma conferência sobre a fileira casa a nível mundial. Depois, portanto, vou passar um bocadinho de relance este tipo de ações, depois podemos falar individualmente ou mais tarde também sobre cada uma delas, né? Para ficarem com uma visão geral do tipo de ações que este projeto engloba. Como eu disse também, portanto, vamos apoiar a participação de empresas portuguesas através de participações, portanto, nós somos os responsáveis pelas participações nacionais em 5 feiras. Temos a Feira Automecânica em Frankfurt em setembro e ainda este ano a Feira OST, dedicada muito a produtos de hotelaria, automecânica mais para a indústria automóvel. Vamos continuar com a organização da Feira Ambiente em Frankfurt, dedicada à fileira casa, International Houseware Show em Chicago, também para produtos da fileira casa, e equipamentos para a indústria automóvel, a Feira Motortech em Madrid. Portanto, isto é um projeto que também já sofreu alterações, porque tínhamos feiras com a realização prevista para 2020 que não se vão realizar, mas esta está tudo confirmado e, portanto, podem contar com o nosso. A nível de ações, continuamos com as missões empresariais, continuamos porque temos tido muito bons resultados e, portanto, achamos que as empresas necessitam e que devemos continuar também a apoiá-las a este nível. Temos previstas 5 ações, 5 missões empresariais, portanto, o objetivo principal é que as empresas realizem reuniões individuais tendo em conta os objetivos definidos, portanto, para a procura de importadores, parceiros, tendo em conta o objetivo da própria estratégia de internacionalização das empresas. Para ainda este ano, estamos a organizar uma missão empresarial à República Checa e ao Cazaquistão, no segundo semestre deste ano, e em 2022 temos prevista uma missão empresarial à Polónia, com mostra de produtos portugueses, a participação no evento RISE, portanto um evento dedicado às TIC, o principal evento a este nível no mercado asiático, e uma missão empresarial ao México. As nossas ações, portanto, isto é um projeto também convém dizer que é multissetorial, portanto, podem integrar empresas de todos os setores de atividade, se bem que, por exemplo, temos aqui um evento RISE mais dedicado às TIC, mas de resto todo tipo de empresas pode também integrar as nossas ações. Vamos realizar ainda, portanto, as próximas ações serão missões virtuais, e temos prevista uma missão virtual à República Checa em junho e outra aos Estados Unidos em setembro. Falando um bocadinho das missões virtuais, muito rapidamente, portanto, foi também aqui uma alteração, uma mudança que a própria associação teve que fazer para acompanhar os novos tempos e para também nos adaptarmos em nossa atuação ao contexto e para ajudar as empresas o máximo possível. Portanto, nós estamos a realizar neste momento e já realizamos e pretendemos continuar a realizar missões virtuais. As missões virtuais, o objetivo é que as empresas reúnam virtualmente com potenciais parceiros de negócio. Portanto, têm as reuniões individuais como teriam no caso das missões empresariais, mas não fisicamente, tudo realizado virtualmente. Para isso, nós temos uma metodologia que também aposta muito na preparação da empresa portuguesa para este tipo de ação, porque nós sabemos que são ações diferentes e temos que potenciar esta participação e para isso nós fazemos também sessões de capacitação individual e em grupo de como participar numa missão virtual, como deve ser esta abordagem numa reunião realizada remotamente, o que é que devemos dizer logo no início, portanto, algumas técnicas que deverão ser tidas em conta na preparação e na execução deste tipo de ações. Estas são ações, portanto, o projeto International Business tem como beneficiários micro, pequenas e médias empresas.
São elegíveis neste projeto empresas com sede nas regiões Centro e Norte e, como em todo o tipo de projetos apoiados no âmbito do Portugal 2020, as empresas, para poderem beneficiar do apoio de 50% dos custos, terão que ter a situação regularizada perante as finanças e a segurança social, não ter salários em atraso, ter a contabilidade organizada, certificação PME, enfim, os requisitos normais neste tipo de projeto. Só aqui uma pequena nota, também não podia deixar de dizer, ainda estamos aqui neste momento, a próxima ação que vamos realizar é uma missão empresarial ao Reino Unido, virtual ainda neste caso, ainda temos inscrições abertas, portanto se vai realizar a partir de abril. Qualquer tipo de questão sobre esta missão, sobre este projeto, não só sobre este projeto, também outro tipo de ações que a NERLEI e apoio que a NERLEI pode dar a nível de internacionalização, estão aí os nossos contactos, estejam à vontade para nos contactar por e-mail, redes sociais, portanto estamos aqui obviamente para apoiar todas as empresas. Isto foi muito rapidamente a apresentação do projeto International Business. Passaríamos de seguida para a Susana. Mais uma vez reforço, como o Henrique disse, a disponibilidade da Susana para estar presente neste encontro. Nós lançámos este desafio à Susana Barros, tendo em conta também, portanto, ela tem muita experiência a nível de estratégia, de internacionalização. Ela depois poderá falar um bocadinho também sobre isso, mas tem uma atividade de alguns anos em empresas como a Sonai, a Procter & Gamble, trabalha muito na área do marketing, da estratégia B2B, crescimento sustentável, a mudança, e portanto achámos que era bastante interessante, era um desafio também ter aqui a Susana Barros a falar um bocadinho sobre os novos desafios da internacionalização, qual a melhor estratégia para crescer internacionalmente. Susana, a passar agora se calhar a apresentação, mais uma vez reforço, portanto vão colocando questões, nós vamos fazer também uma pausa depois na apresentação da Susana para responder às vossas questões. Estão à vontade, colocando no chat e boa sessão. Se quiser, Susana. Muito obrigada, Petra, pela introdução. Para começar, muito boa tarde a todos e é um prazer estar aqui. Muito resumidamente, eu não vou falar sobre mim, não é esse o tema, só queria dar a nota que nos últimos 15 anos, mais ou menos, estive envolvida em vários projetos de internacionalização de marcas, em alguns casos de cadeias de retalho, como foi o caso da Sport Zone e da expansão para a Espanha, e noutros casos, expansão de marcas no universo wholesale, B2B, e para vários países muito diferentes. E, portanto, o meu objetivo hoje é se calhar, partilhar a minha experiência e aquilo que fomos aprendendo, quer com as coisas que correram bem, mas principalmente com as coisas que correram mal, porque, obviamente, houve situações que não correram bem, e o importante nesses casos é realmente aprender e perceber o que é que podemos fazer para corrigir. Portanto, o que eu venho partilhar hoje é um bocadinho o roadmap de como vejo a internacionalização, quais os passos críticos que devem ser dados. Eu vi que as pessoas que estão a participar neste webinar, muitas delas estão em indústrias que são altamente exportadoras, portanto, certeza que têm tanta ou mais experiência do que eu nesta área, e, portanto, eu gostava de fazer disto também um debate de ideias e contribuir com o máximo de informação que quem está a assistir quer receber. Portanto, como a Petra disse, eu vou fazer aqui um pequeno break a meio da apresentação para que possam colocar todas as dúvidas que quiserem e depois farei o resto da apresentação. Só começando então a apresentação, falando um pouco de contexto. Neste momento, e já vem sendo assim há muito tempo,
as expectativas dos clientes estão constantemente a aumentar. Portanto, as empresas vão se tornando cada vez mais sofisticadas e os clientes também vão ficando cada vez mais sofisticados e esperam cada vez mais das empresas e do serviço. Por outro lado, há um aumento constante da concorrência a nível global, as barreiras à entrada noutros mercados estão a diminuir cada vez mais e, portanto, isto leva naturalmente a um aumento muito forte de concorrência a nível global. Também há uma tendência de intensificação da saturação do mercado, ou seja, as empresas têm cada vez mais que se especializar, têm que ser cada vez mais de nicho e de especialização e resolverem um problema específico, um grupo de clientes específico, caso contrário não vão conseguir encontrar o seu espaço, porque os mercados estão cada vez mais saturados. E penso que todos notarão isto, há cada vez menos capacidade de diferenciação por produto e por preço, e portanto as empresas têm que realmente fazer aqui um trabalho de diferenciação, não tanto ao nível exclusivamente do produto e do preço, mas também daquilo que é a proposta de valor, a solução como um todo. Os clientes também estão cada vez mais sofisticados e exigentes. Há aqui algumas oportunidades, nomeadamente eu trouxe aqui 3 exemplos de estudos da Gartner, que é uma consultora especializada na área B2B, que diz que 77% dos compradores B2B acham que os processos de compra se tornaram mais complexos ou mais difíceis, e isso é naturalmente uma oportunidade para as empresas poderem simplificar o processo de compra do cliente como uma forma de ganharem vantagem competitiva. Também há claramente uma tendência de os clientes terem comportamentos, se calhar, mais parecidos com o B2C. Os clientes B2B, apesar de serem clientes B2B, também são clientes B2C de outras marcas e de outros serviços e, portanto, cada vez mais começam a sua pesquisa online, etc., sozinhos e só vão procurar o envolvimento direto com as empresas já numa fase adiantada do funil de vendas. Portanto, as empresas têm que garantir um funil de vendas eficaz e eficiente. E, por fim, a Gartner espera que em 2025, 80% das interações de vendas B2B sejam feitas em canais digitais. Portanto, é absolutamente essencial estabelecer estes canais digitais de interação com os clientes, sejam plataformas B2B, sejam sites, tem que haver, sejam plataformas CRM, é necessário criar estes canais digitais de uma forma consistente. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a definição de qual é o problema que se está a resolver e a quem. Isto porquê? Porque o tempo o que vier à rede é peixe, não é? E sermos reativos em relação a quem nos procura acabou. Nós temos que ter muito claro quem são os segmentos de clientes que estamos a endereçar e com que proposta de valor é que vamos endereçá-los. Portanto, tem que haver aqui um fit muito claro e, portanto, aquilo que eu falei antes da necessidade de aumentar cada vez mais a especialização passa por, em vez de estarmos a vender aquilo que produzimos, que era um bocadinho a mentalidade das últimas décadas, neste momento nós temos que saber qual é o problema que estamos a resolver e a que segmento de clientes é que o estamos a resolver e de que forma é que aquilo que nós estamos a oferecer lhes resolve o problema de forma melhor do que a nossa concorrência. E, portanto, a nossa proposta de valor tem que ter uma vantagem competitiva sustentável. Eu costumo dizer que há 3 características que as propostas de valor têm que ter. Elas têm que ser valiosas, no sentido de o cliente tem que precisar da proposta naquele momento, portanto tem que ser um serviço ou um produto que o cliente realmente precise. Tem que ser diferenciadora, pelo menos numa variável que seja relevante para o cliente, porque se for igual a todas as outras,
entramos na chamada guerra de preços, não é? Porque se o cliente tem 10 opções diferentes, todas iguais, naturalmente vai optar pela mais barata. Portanto, nós temos que ser capazes de encontrar qual é a variável na qual nós somos realmente muito superiores à nossa concorrência para aquele segmento de cliente em específico que definimos. E, por fim, a proposta tem que ser credível, ou seja, os clientes têm que confiar na empresa. Como sabemos, nas empresas B2B, obviamente, não, é uma compra que é muito racional, é uma compra onde está envolvida a reputação de quem está a comprar, não é? Porque está a comprar para a empresa e, portanto, há aqui muita coisa em jogo e, portanto, as empresas só vão fazer negócio com empresas em quem confiem. E a proposta tem que ser credível. Portanto, mais uma vez, não pode ser nós somos os melhores em tudo e temos o melhor preço, o melhor serviço e a melhor qualidade, porque o cliente não vai acreditar. É preciso falar para o cliente em específico, é preciso identificar quais são as necessidades que ele tem e mostrar porque é que a nossa proposta de valor é melhor para resolver os problemas dele. O segundo passo passa por uma análise de mercados muito assertiva. Aqui quanto mais tempo for dedicado à preparação, menos se vai sofrer depois na execução, não é? E, portanto, é muito importante perceber o que é que se quer. A minha recomendação é sempre procurar, por exemplo, estes dados que vocês veem aqui, são dados que eu fui buscar a uma apresentação da Berg, quando fizemos a internacionalização da marca, e em que estávamos a estudar os mercados da Europa de Leste, e, portanto, coisas como qual é o potencial do mercado, qual é a dimensão do mercado, qual é a segmentação a nível de clientes do mercado, são tudo dados muito importantes e que, em muitos casos, estão disponíveis por pesquisa e que ajudam as empresas a perceberem qual é o potencial de cada mercado e perceberem se faz sentido para elas o mercado ou não. Outra análise que é muito relevante a nível de preparação é a identificação e a caracterização dos concorrentes, dos principais concorrentes. Ou seja, vocês veem aqui um gráfico de aranha e a ideia é perceber para o nosso cliente-alvo quais são os critérios de compra, quais são os fatores que para ele são mais relevantes e mapear a concorrência nesses fatores e a nós próprios, também a nossa empresa, e perceber onde é que nós realmente nos diferenciamos, porque é precisamente por esses pontos de diferenciação que temos que pegar na proposta de valor, não é? E focar a proposta de valor nesses pontos. Outro tema muito relevante, obviamente, são as barreiras à entrada, não é? Toda a gente que me está a ouvir certamente já experimentou muitas destas barreiras. Se estivermos a falar, por exemplo, de Comunidade Europeia, ou de União Europeia, perdão, já não se diz Comunidade Europeia, a União Europeia, estamos a falar de, provavelmente, menos barreiras, mas mesmo assim existem as barreiras culturais, existem as barreiras linguísticas, há países da União Europeia que têm moedas diferentes, que têm regulações diferentes, onde é necessário, por exemplo, as regras de licenciamento são diferentes e, portanto, quando estamos a falar de países fora da União Europeia, então estamos a falar de ainda mais barreiras. Estamos a falar de barreiras alfandegárias, estamos a falar da necessidade de registro de marcas e de patentes, etc. E, portanto, há aqui um conjunto de temas que têm que ser tidos em consideração quando estamos a escolher os países para onde vamos exportar e com quem queremos trabalhar. Este trabalho, obviamente, nesta fase que estamos aqui a falar no segundo passo, é um trabalho mais prospectivo, para depois nos ajudar mais à frente na definição da estratégia a escolher quais é que são os países que fazem mais sentido. E, por fim, há aqui um tema de percebermos quanto é que custa realmente entrar
nesses mercados. E eu dividi aqui, podia ter dividido de outra forma, eu dividi aqui os custos em 4 grandes tipos. Os custos operacionais, ou seja, eu para entrar neste país preciso fazer alterações ao meu produto? Se eu fizer alterações ao meu produto, qual é o custo de oportunidade que eu vou estar a perder por não estar a produzir como produzia antes? Não é? Que impacto é que isso vai ter nos meus restantes clientes? Que impactos é que há no packaging, na qualidade, etc. Os custos financeiros têm a ver com a fiscalidade do país, com, por exemplo, um tema muito importante, os prazos de pagamento. Se estivermos a falar, por exemplo, de uma Alemanha, podemos estar a falar de prazos de pagamento que rondam uns 30 dias, mas se estivermos a falar de, sei lá, de uma Polónia, podemos estar a falar de prazos de pagamento que facilmente chegam aos 120 ou 180 dias, dependendo do mercado. Portanto, é muito importante perceber quais são os custos financeiros e que impacto é que eles vão ter na P&L da empresa, para além de riscos de crédito, custos cambiais, etc. Depois há os custos de distribuição. Tem a ver com, se, por exemplo, utilizarmos agentes ou distribuidores, quais são as comissões que se praticam no país, quais são as taxas aduaneiras, quais são os custos de transporte, etc. E por fim, o tema dos custos de marketing, que não podem ser nunca menosprezados, tem a ver com quanto é que me custa adquirir uma lead ou adquirir um cliente. Tenho que produzir amostras para oferecer aos meus clientes, mostruários, tenho que participar em feiras. Portanto, há aqui um conjunto de custos que devem ser tidos em consideração no momento em que tomarmos a decisão de entrar num determinado país. E eu, se calhar, fazia agora a pausa, antes de entrarmos na estratégia, para perceber se há alguma dúvida, alguma questão até aqui que queiram colocar, alguma opinião. Obrigada, Susana. Não sei se há algumas questões, vão colocando. Não havendo, eu posso já fazer uma, geralmente custa mais é a primeira, não é? Pronto, nós temos uma questão que muitas vezes nos perguntam, e gostaria também de ouvir a opinião da Susana, se há alguma ferramenta que seja credível, que se possa utilizar para a seleção de mercados prioritários. Eu acho que as ferramentas em si têm mais a ver com pesquisa e com os países onde se pretende entrar. Eu acho que não existe uma ferramenta global, não é? Não existe uma excelente ferramenta. Há dados à Cotex, depende dos países, há dados, cada país tem o seu digamos, o seu índice de informação, não é? Da indústria, etc. Em alguns casos os estudos são pagos, noutros casos estão gratuitos, estão abertos. Eu creio que o mais importante é perceber exatamente o que é que se quer e ir atrás. Infelizmente, eu acho que, por exemplo, nos temas alfandegários, há pouca, ou se contrata um agente aduaneiro e alguém que possa ajudar, ou então tem que se fazer a pesquisa diretamente e obriga a conhecimento de legislação, etc, etc. Portanto, eu não conheço, pelo menos que eu saiba, nenhuma ferramenta que ajude ou que permita incluir dados e sai os países que fazem sentido para a marca. Isso nunca ouvi falar, se existir acho ótimo, não conheço. Acho que isto obriga sim a um trabalho de pesquisa e de preparação, eventualmente algum investimento, dependendo das indústrias e dos países, pode obrigar a algum investimento, por exemplo, com parceiros locais que podem dar e fazer a recolha de alguma informação, mas não conheço nenhuma ferramenta, efetivamente. Acho que é mesmo trabalho. É isso mesmo, concordamos. Entretanto, surgiu aqui uma questão, qual a melhor estratégia para atrairmos investidores nacionais ou internacionais com vista à internacionalização?
Na minha opinião, a melhor estratégia é sempre um business plan muito claro e muito simples. Eu acho que nenhum investidor investe em algo que não percebe. E, portanto, acho que, e mais uma vez, está tudo na preparação, não é? Não adianta também fazer excesso de preparação e preparar um business plan de 200 páginas que investidor nenhum depois consegue digerir e ler. Eu acho que tem que haver uma estratégia clara, e já vamos falar disso a seguir. A estratégia tem que estar clara, a visão da empresa tem que estar clara, a estratégia tem que estar clara e o endgame, aquilo que se espera, os resultados esperados, também têm que estar minimamente justificados. E eu acho que um bom business plan, onde a visão e a estratégia estejam muito claras, é a melhor ferramenta de vendas para um investidor. Acrescentaria, acho que é muito importante para o investidor, tal como para qualquer outro cliente, stakeholder, ter testemunhos de clientes. Eu não me canso de reforçar isto. Eu sei que as empresas B2B não têm esse hábito, ao contrário das empresas B2C, mas hoje em dia ninguém vai de férias, ninguém vai a um restaurante, ninguém vai a sítio nenhum sem reviews. E no caso B2B, isso não é exceção. Portanto, terem testemunhos dos clientes atuais a testarem a vossa capacidade, a vossa proposta de valor, a vossa competência, faz toda a diferença, não só para a entrada em novos mercados e para novos clientes, mas também para investidores. Muito obrigada por mais uma dica. Se calhar então continuaríamos, não é? Sim, e deixamos mais para o fim, portanto, sintam-se à vontade, vão colocando questões e depois haverá espaço e tempo para também, para respondermos e trocarmos aqui mais umas opiniões. Perfeito. Exato. Então, qual é, já temos definida a nossa proposta de valor e o segmento de clientes com quem trabalhamos hoje, não é? Com quem sabemos que temos uma vantagem competitiva sustentável. Já sabemos como é que temos que fazer uma análise de mercado e ir procurar aqui o máximo de informação possível. O terceiro passo é definir a visão e a estratégia. E isto é independente da estratégia de internacionalização, ou seja, quando eu falo de visão e estratégia, é a visão e a estratégia da empresa. A visão é aquilo que a empresa pretende, é a visão de futuro da empresa, é como é que a empresa vai ser daqui a 5 ou daqui a 7 anos, como é que gostaríamos que a empresa fosse. E a estratégia é como é que chegamos lá. E muitas empresas confundem estratégia com plano. O plano é uma coisa de curto prazo, é algo que está muito focado em coisas que vamos fazer durante o próximo ano, é um conjunto de iniciativas. A estratégia não, a estratégia são escolhas. E, portanto, quando se diz, a minha estratégia é crescer internacionalmente, isso não é uma estratégia. Crescer internacionalmente não diz o que é que se vai fazer. Como é que se vai crescer internacionalmente? É a resposta que tem que ser dada. Portanto, se vou crescer com a minha proposta de valor atual e com o meu modelo de negócio atual, ou se vou crescer com um modelo de negócio distinto, se vou crescer por aumento de volume ou por melhoria da rentabilidade, se vou focar-me em países de proximidade ou se vou explorar oportunidades onde há menos concorrência. A estratégia é isso, não é? É fazer as escolhas. E, portanto, não se pode ter tudo. Não pode ser dizer apenas, para o ano vou crescer 5%. Isso não é uma estratégia. Como é que vai crescer 5%? Vai entrar em mais um país? Vai aumentar as vendas aos clientes atuais? Vai adquirir X novos clientes? Vai aumentar a compra média? Vai aumentar a margem? A definição exata de como é que se vai chegar à visão
é a estratégia. E é muito importante perceber que não se pode ser tudo para todos, que é preciso fazer escolhas. E, portanto, que se estamos a apontar para um determinado cliente que, por exemplo, valoriza muito a qualidade e a inovação, certamente a nossa proposta não pode agradar aos que só estão à procura de preço, não é? E vice-versa. Portanto, é muito importante definir exatamente para quem é que se está a falar e quais são as necessidades e o caminho que nos vai levar à concretização da nossa visão. Portanto, aqui a mensagem é: não podemos ser tudo para todos e temos que fazer escolhas de como é que vamos crescer. E, portanto, o primeiro passo depois de definida a visão é, ok, então, tendo em conta o que eu já estudei do mercado, qual é que seria o cliente-alvo e qual é que seria a minha proposta de valor de entrada? Aqui é necessário ajustar a proposta de valor ao cliente que estamos a selecionar. Por exemplo, neste exemplo que estamos aqui a ver, imaginem que nós somos a empresa com a linha vermelha, está claro que aquilo que nos diferencia da concorrência é o design inovador. E, portanto, que segmentos de clientes é que valorizam o design inovador e que tipo de benefícios é que eles procuram e quais são as dores desses tipos de clientes e como é que nós ajustamos a proposta de valor a esse segmento de clientes, não é? Porque eu, quando chegar a um país e for apresentar a minha proposta de valor, eu não posso fazer uma lista de 10 benefícios, porque o cliente vai achar que aquilo é para toda a gente. Nós temos que falar para o cliente mostrando que sabemos exatamente qual é o problema dele e que a nossa solução é, de longe, a melhor solução para ele. Portanto, quanto maior for este fit, mais coesa e mais eficaz vai ser a estratégia. Depois, o outro ponto é, com base nesses clientes que nós já decidimos, ok, onde é que estes clientes estão? Quais são os mercados onde eles existem em mais quantidade? E, portanto, vamos aqui, com base nos mercados que estudamos, fazer uma shortlist. Quais são os mercados que melhor cumprem com os requisitos, com os critérios que nós definimos, não é? Neste caso, por exemplo, está aqui um caso que também foi o da Berg, que eram os pontos que para nós, os critérios que para nós eram relevantes na altura, era a dimensão de mercado, a competitividade, o consumo de desporto per capita, a proximidade cultural com 2 países que já eram países-alvo e o potencial do consumidor. E depois, dentro desta seleção de países que estão endereçados a um determinado grupo de clientes-alvo, nós ainda fomos definir, por exemplo, neste caso, utilizando uma matriz de potencial e dificuldade, por onde começar, porque não dá para ir a todos ao mesmo tempo. É muito importante, principalmente quando estamos a falar de países onde, sei lá, a língua é diferente, ou a moeda é diferente, ou as condições do modelo de negócio são diferentes, é necessário definir por onde é que vamos começar. E, portanto, mapeamos, neste caso, os clientes por grau de potencial, os países por grau de potencial e dificuldade e definimos um caminho. Vamos começar no primeiro ano com um determinado país, no segundo ano passamos para outro país, no terceiro ano vamos fazer um terceiro país e foi um bocadinho esse o processo que seguimos. Também é muito importante definir o modelo de negócio de entrada, ou seja, nós sabemos que existem canais diretos e canais indiretos, as empresas podem optar por entrar diretamente, ou exportando diretamente, ou através do online, ou através de uma força de vendas, e podem optar por entrar de forma indireta, utilizando agentes, utilizando distribuidores, franchising, joint ventures, etc. Quais são as vantagens e desvantagens? As vantagens de um são as desvantagens dos outros, não é? Portanto, quando estamos a falar de canais diretos, naturalmente existe maior controle e mais proximidade ao cliente, naturalmente. Também, normalmente, há mais custo, não é? Mais investimento e é mais lento, não é tão rápido. Enquanto que, se estivermos a utilizar agentes e distribuidores, naturalmente podemos, muito mais rapidamente, porque já têm conhecimento do mercado, já têm os seus clientes locais,
já conseguem fazer uma distribuição muito mais rápida, mas aí o controle por parte da empresa também diminui e a proximidade ao cliente também diminui. Portanto, dependendo do negócio, é preciso perceber qual é o modelo de entrada que melhor se adapta a cada situação. Outro ponto muito importante da definição do modelo de negócio de entrada é a definição do nível de serviço. É absolutamente essencial gerir as expectativas dos clientes. E não podemos partir do princípio que o que é aceitável, por exemplo, para um cliente em Portugal, é igualmente aceitável para um cliente, por exemplo, na Alemanha ou em Itália. Até porque as diferenças culturais são gigantescas, mesmo dentro da Europa. Um cliente italiano tem uma noção do que é o cumprimento de um prazo de pagamento ou do que é uma janela de entrega totalmente diferente de um cliente alemão. Não é? Num cliente alemão, se atrasa um dia, já é um problema gravíssimo. No caso de um cliente italiano, se entregarmos na mesma semana, está tudo mais ou menos bem. Não é? E com os prazos de pagamento, idem aspas, só que ao contrário. E, portanto, aqui é muito importante perceber o que é que somos realmente capazes de entregar, não fazer promessas que não podemos cumprir, porque falhar no serviço é a pior coisa que pode acontecer e pode pôr em xeque a relação desde o princípio. Portanto, a minha recomendação é sempre prometam a menos e cumpram a mais, não é? Quanto mais baixa for a expectativa e quanto mais acima da expectativa conseguirmos entregar, mais satisfeito irá ficar o cliente. O quarto passo tem a ver com a geração de leads e com a venda propriamente dita. E aqui eu não quero, este slide podia pôr-me aqui a falar durante uma hora, mas não temos esse tempo. Aqui o importante é percebermos que, primeiro, hoje em dia é impensável uma empresa trabalhar sem um website ou pelo menos uma landing page, porque seja o que for que sejam as ferramentas de marketing, todas elas deveriam ir dar, de alguma forma, em algum momento, ao website, que é, no fundo, o cartão de visita da empresa. Nenhuma empresa existe, na realidade, se não tiver um website. Portanto, acho que é absolutamente crítico o foco em ter um website muito claro, muito limpo, que seja muito fácil de navegar e de perceber o que é a empresa por lá, que é o cartão de visita. E depois, temos que equilibrar o que é a venda push, que é típica que toda a gente faz, com a venda pull. E a venda pull, o que é? Tornar-nos atrativos, é gerar tráfego para o nosso funil através, por exemplo, de uma abordagem educativa, através da informação e da formação aos clientes, ao target que nós sabemos a quem a nossa empresa pode interessar. E essa partilha, por exemplo, o marketing de conteúdos, é algo extremamente importante porque vai criar um rapport com os clientes desde o princípio e vai fazer com que sejam os próprios clientes a entrarem eles próprios pelo seu pé no funil de vendas. Por exemplo, partilha de informação relevante sobre a vossa indústria, por exemplo, a formação grátis, por exemplo, sei lá, demonstrações de produto, tudo isso são conteúdos muito interessantes para o vosso target e que fazem com que eles possam entrar no funil pelo seu próprio pé e, portanto, reduzir os custos de aquisição de clientes. A outra recomendação em relação a este slide é, como já referi anteriormente, o tema dos testemunhos. Os testemunhos de clientes atuais, e garanto-vos que se pedirem aos vossos 2 ou 3 principais clientes que façam um pequeno vídeo com o telemóvel a falar sobre a vossa empresa e sobre os vossos serviços, esses pequenos vídeos vão fazer uma diferença gigantesca na vossa capacidade de geração de tráfego e de qualificação de leads. Outra recomendação é investir no que se pode medir. Não faz sentido
colocar dinheiro em algo que não se pode medir. E, obviamente, quando estamos a falar de ferramentas digitais, é mais fácil, quando o tráfego no website, Google Ads, marketing de conteúdos, email marketing, todas estas ferramentas são ferramentas que permitem medição, não é? Quantas pessoas é que abriram o e-mail, quantas pessoas é que clicaram no conteúdo, quantas pessoas é que entraram no nosso site, etc, etc. Mas, mesmo, por exemplo, ferramentas mais tradicionais, como são os trade shows, e aqui a Nerley está a propor-vos a participação em alguns trade shows, é muito importante a preparação. Muitas empresas consideram que o trabalho do trade show é preparar o stand e preparar a logística e o transporte e as pessoas que vão operar o stand e garantir o produto e os materiais de marketing, etc. Mas isso é apenas a ponta do iceberg de um trade show. Um trade show começa 2 ou 3 meses antes e é preciso garantir que todos os comerciais que vão estar no trade show têm a sua agenda completa durante o período do trade show, porque só assim é que vocês vão poder medir a taxa de conversão de leads angariadas no trade show em clientes finais. Portanto, as feiras têm que ser vistas como 80%, ou melhor, vamos dizer 60% de preparação, e preparação, leia-se, garantir que temos reuniões agendadas com os clientes, com os clientes que são os nossos clientes-alvo, para a nossa proposta de valor, e que fizemos todo esse trabalho anterior de marcação e de pesquisa desses clientes e de atração dos clientes. Eu vou-vos dar um exemplo. Na primeira feira que fiz por acaso não foi na primeira, na segunda feira que fizemos com a Berg, na ISPO, nós, para conseguirmos, ninguém nos conhecia de lado nenhum, não é? E queríamos que clientes grandes nos fossem visitar e, portanto, a forma que tivemos de chamar clientes e de agendar reuniões criativa foi, nós pedimos o número de calçado dos clientes e enviamos-lhes uma sapatilha de outdoor e eles quisessem receber a segunda sapatilha, vinham a uma reunião connosco. E, portanto, foi uma espécie de convite para garantir que as pessoas apareciam e cumpriam com a reunião e naturalmente, era uma brincadeira, mas correu muitíssimo bem. E o segundo ponto, muito importante, é o follow-up pós-trade show. Portanto, é garantir que as leads angariadas se mantenham quentes e que são ativamente geridas pelas áreas comerciais para garantir que chegamos ao fim e conseguimos converter o investimento gigantesco que se faz em trade shows em clientes. Um passo muito importante também é garantir que o marketing, as vendas e o serviço a clientes são uma equipa e funcionam como uma equipa. Porque muitas vezes o que nos acontece é o marketing passa uma mensagem, muitas vezes até embelezada, porque, enfim, não é? Porque eles são muitas vezes avaliados pela geração de leads. As vendas têm como objetivo converter, não é? E vender, portanto, as vendas querem é vender e garantir que angariam mais clientes. E se a gestão de expectativas não for muito bem feita, principalmente naquilo que é internacionalização, porque há aqui um conjunto de temas adicionais que têm que ser tidos em conta com clientes internacionais, o berbicacho vai ficar para o serviço a cliente, não é? E muitas vezes, quando o cliente chega insatisfeito ao serviço a cliente, já é um cliente irrecuperável. Ou então, é um cliente onde temos que investir muito dinheiro para servir. E, portanto, a minha recomendação é sempre foco na gestão de expectativas e na entrega. Outro tema muito relevante é garantir que pomos as melhores pessoas nas melhores oportunidades. Eu dou sempre este exemplo, eu trabalho com uma empresa que durante 5 anos teve um country manager em Itália e o country manager, Itália era sempre para aí o 10º país, não valia praticamente nada. E o country manager dizia que a proposta de valor não estava adequada ao país.
houve uma altura em que se substituiu o Country Manager e o novo Country Manager, em 2 anos, fez da Itália o segundo maior país desta empresa. Portanto, e a proposta de valor era a mesma, não se alterou. Portanto, as pessoas fazem realmente a diferença e é importante, se vocês vão apostar num país, coloquem lá uma pessoa que seja realmente muito boa, um perfil comercial, um perfil colaborativo. E o último passo é monitorizar e ajustar. Portanto, entrar no novo mercado requer monitorização contínua, há um conjunto de métricas que têm que ser acompanhadas, não só as métricas normais de vendas, resultado líquido, crescimento, etc., mas também as métricas de cliente, a taxa de retenção, a taxa de satisfação, o on-time delivery, a qualidade do serviço, etc., etc. Portanto, é muito importante fazer esta monitorização contínua. Em resumo, temos aqui estes 5 passos, podiam ser outros, mas eu resumi-os assim: começar pelo cliente e a proposta de valor, garantir que fazemos uma boa análise dos mercados, que temos uma visão e uma estratégia claras, onde a internacionalização é uma parte dessa estratégia, a geração de leads e a venda em equipa, garantindo a gestão de expectativas dos clientes e a monitorização e o ajuste que nos permitem aprender e renovar o ciclo para o mercado seguinte. Okay? Portanto, resumindo, não vão ao mar sem saberem o que vão pescar. Esta é a minha recomendação número 1. É muito importante saber que clientes é que queremos, qual é o cliente-alvo e quais é que têm melhor fit com a nossa proposta de valor, porque senão vamos nos perder num mar de concorrência e vamos estar sempre a lutar no preço. Menos é mais. A regra dos 20-80, dos 80-20, que é uma das minhas regras preferidas, é preferível ir com o vosso melhor produto, a vossa melhor proposta de valor, um só mercado, foco e garantir que fazem tudo o que é necessário para que esse mercado funcione, do que ir a 10 mercados com 20 produtos diferentes e não perceber sequer o que está a acontecer em cada um deles. É muito importante definir para onde vão e como vão chegar lá, a visão e a estratégia. A cultura como a estratégia ao pequeno almoço, portanto, perceberem as diferenças culturais e aquilo que funciona ou não funciona num determinado país é absolutamente crítico. Como é que se fazem as coisas. É sempre um processo de aprendizagem, portanto, o melhor é começar pequeno, falhar cedo e aprender depressa, não perder muito tempo depois de ter a informação. O que não é medido não é gerido, portanto, não é possível gerir o que não se está a medir. E, por fim, trabalho de equipa e gestão de expectativas. Prometer under promise e over deliver, que é uma expressão que eu uso muito, para garantir a satisfação dos clientes. Da minha parte é tudo, muito obrigada, espero que tenha sido útil para todos. Gostava agora de saber se têm alguma dúvida, alguma questão, e aproveito só para dizer que também nesta apresentação que vai ser partilhada, deixei uma página de recursos. Eu publico com regularidade conteúdo e vídeos dedicados a empresas B2B, gratuitamente. Alguns dos temas que eu falei hoje estão em vídeos, se calhar mais detalhados e mais explicados. São vídeos curtos, 10 minutos, mas que acho que são bastante interessantes para empresas B2B, portanto, estejam à vontade para consultar. E agora, estou aberta a todas as questões que queiram. Acho que vou parar de partilhar para... Obrigado, Susana, foi uma excelente intervenção, obrigado pela partilha também destes conteúdos, seguramente depois quem tiver maior interesse pode ir aprofundar. Eu queria também só uma palavrinha antes de passar aqui às questões que depois a equipa coloca, agradecer também aos meus colegas, ao Edward, à Petra, à Sandra Marcelino, que também estiveram na organização, e à colega Ana Carreira, que esteve aqui a garantir as inscrições. Obrigado a todos, isto dá sempre algum trabalho e tivemos bastantes pessoas connosco nesta sessão
Obrigado a todos, à Susana também, novamente, acho que estão aqui pistas muito interessantes e só uma notinha final, que é sempre fundamental falar em processos de desenvolvimento das empresas e encaixados e perfeitamente alinhados com a sua estratégia. Eu que sou um fã da arrumação das ideias e da estratégia organizacional, acho que colocar este patamar como colocou, não é internacionalizar porque sim ou porque é aquilo que nos mandam fazer, digamos de alguma maneira, se posso colocar assim, mas porque tem que ter um propósito face à estratégia e tem que ser escolhidas e tomadas as opções certas em função daquilo que é a organização, digamos, um aspecto absolutamente chave, e é chave para o processo de internacionalização, como para todas as outras coisas que a organização faz. Por isso acho que encaixa inteiramente também naquilo que temos estado aqui a tentar fazer e apoiar as organizações que estão mais connosco nos nossos projetos. Por isso, obrigado mais uma vez. Temos aqui algumas questões. Petra, passo a palavra e até já. Obrigado. Temos algumas questões e felizmente ainda temos também aqui algum tempo. Obrigada, Susana, e obrigada também pelo tempo de síntese. Antes das questões, eu vou só mencionar, porque algumas pessoas estão a perguntar, e como a Susana também acabou de dizer, nós vamos disponibilizar a apresentação aos participantes, portanto, depois enviaremos por e-mail. A nível de questões, poderíamos começar aqui, por exemplo, o João Marques pergunta: o processo de internacionalização sofreu alterações neste contexto de pandemia? Susana, qual é a sua opinião? Eu acho que sim, acho que teve muito a ver com a aceleração do digital. Acho que o que mudou principalmente foi a realização. Até agora as empresas B2B dependiam sempre ou quase sempre da relação pessoal, não é? E estabelecia-se uma relação pessoal entre a área comercial e a empresa e funcionava tudo muito numa base presencial. O que eu acho que esta pandemia veio trazer foi a realização de que não é preciso estarmos todos fisicamente presentes para fazer negócio. Acho que acelerou muito a parte da digitalização na perspectiva dos compradores, do comprador B2B. O comprador B2B teve que se sofisticar e teve que adaptar-se às novas ferramentas e teve que, provavelmente, aquele segundo slide que eu apresentei, de que o cliente agora, muitas vezes, já vai a meio do funil, quando finalmente decide que quer ser contactado pessoalmente pela empresa, coloca mais carga naquilo que é a construção do funil de vendas e a geração de tráfego para o funil de vendas nas empresas e, portanto, sim, eu acho que as ferramentas tradicionais, que eram tipicamente as feiras, a visita presencial ao cliente, etc., vão ter um peso menor em relação ao que tinham e vão ganhar peso as ferramentas digitais e a geração de tráfego digital para o funil de vendas. Obrigada. E agora uma questão que se calhar não alterou assim tanto, o Nelson Mendes pergunta: a questão alfandegária é um tema complexo para as empresas? Acho que já sabemos a resposta. É muito complexo, por isso é que muitas empresas, numa fase inicial, optam por canais indiretos e optam por exemplo, arranjarem parceiros nos países de destino para as ajudar a entrarem no mercado, não é? Pessoas que muitas vezes até utilizam Incoterms, Ex-Works ou não de entrega no destino diretamente, ou só entrega no porto e depois a partir daí o parceiro local é que resolve os problemas alfandegários, porque, sei lá, por exemplo, o México é um país que todos os anos altera a legislação alfandegária e as empresas que, por exemplo, têm ciclos de desenvolvimento muito longos, em que o desenvolvimento do produto pode demorar meses, não é? Muitas vezes não conseguem acompanhar o ritmo de mudança que eles fazem. Portanto, faz sentido
para muitas empresas ter parcerias nos países mais complexos, mais difíceis, para tentar ultrapassar essas barreiras alfandegárias, que em alguns casos não são muito relevantes, não são complexas, mas noutros são o México, a Rússia, a China, são países, o Brasil, são países que têm limitações alfandegárias bastante grandes e complexas. Ok, obrigada. Agora temos aqui uma questão com algumas questões lá dentro. Aqui alguém que pergunta que conselhos pode dar a um empresário que está a assistir a este webinar e que se pergunta, por exemplo, se exporta ocasionalmente ou nunca exportou, se depende de uns poucos clientes, se gostaria de expandir os seus negócios além dos seus mercados atuais, novos países, novos setores. As regulamentações são uma barreira, já falámos um pouco sobre isso, a incerteza financeira é uma ameaça, ou seja, o empresário que esteja a ouvir-nos, que lhe surjam estas questões, que conselhos, sim, de repente, é que a Susana gostaria de dar? São os conselhos que eu coloquei na apresentação, que é, ponto número 1, simplificar, não tentar fazer 1000 coisas, é simplicidade e foco. Acho que um empresário que tenha que começar tem que procurar estudar o melhor possível o mercado, tem que conhecer muito bem a sua proposta de valor e quem é o cliente que pode beneficiar. Quanto mais pequenina for a empresa, mais específica e mais de nicho tem que ser a proposta de valor e mais cuidado tem que ter na seleção dos clientes que está à procura. Portanto, eu acho que não faz sentido, por exemplo, há muita gente que faz uma exportação reativa. Vai a uma feira, aparecem-lhe 3 clientes, um de não sei onde, outro não sei que, outro não sei quantos, e dizem que sim a todos. E, de repente, só depois de dizerem que sim, é que vão perceber o impacto do que é que vai ser o serviço a esses países e quais vão ser as barreiras que vão ter que ultrapassar. E o custo de terem que se adaptar, alterar os seus modelos de negócio, ultrapassarem essas barreiras, etc., vai ser tão alto que, a certa altura, as empresas não vão conseguir entender-se, não é? Primeiro não vão conseguir cumprir com as expectativas dos clientes e vão perder tempo e dinheiro a tentar. Portanto, eu acho que é muito importante, quanto mais pequena for a empresa, mais cuidado tem que ter naquilo que é a identificação do cliente-alvo, o trabalho na sua proposta de valor e a sua estratégia muito focada naquilo que é o alvo, não é? Qual é o sítio, o país, o cliente-alvo que faz sentido eu ir atrás. E depois utilizar ferramentas, hoje em dia com o LinkedIn, por exemplo, é fácil ir atrás dos clientes-alvo e tentar pelo menos entrar em contacto ou partilhar conteúdo que seja do interesse desses clientes e tentar, no fundo, pescá-los para a nossa empresa. Quanto mais pequena for, mais tem que recorrer a esse foco e a essa simplificação. Ok. E se for muito pequenina, não se metam em países com prazos de pagamento muito grandes ou com barreiras alfandegárias muito altas, porque obviamente não vai ser fácil, não é? A não ser que tenham um serviço que não dependa, que seja intangível, não é? Uma empresa de serviços não tem essas barreiras, obviamente, tem outras, tem barreiras linguísticas ou barreiras de legislação, mas não tem barreiras físicas, não é? Aduaneiras. Obrigada. Como ainda temos algum tempo, algo mais específico. Qual a melhor estratégia na internacionalização de um Intermarché, faça publicidade, que é mesmo assim, para Marrocos, neste novo contexto económico? Isto é muito específica. Ora bem, eu tive a experiência na SONAI da tentativa de internacionalização do continente. Não estive diretamente envolvida, mas sei o esforço que foi feito.
E é um esforço absolutamente brutal. Eu acho que é muito importante conhecer muito bem os hábitos e a cultura local e adaptar o modelo Intermarché, neste caso, à cultura local. Vou dar um exemplo. Quando entramos com a Sport Zone, e aí é um exemplo meu, quando entramos com a Sport Zone em Espanha, nós partimos do princípio que, ora bem, se a Sport Zone funciona tão bem em Espanha, e Espanha já aqui ao lado, vai funcionar muito bem em Espanha, certamente, não é? O que é que acontece? Não existia nenhum conceito como a Sport Zone em Espanha. A Sport Zone era uma se bem se recordam, há uns anos atrás, era uma loja de desporto que misturava desporto e moda desportiva. E tinha quase tanto de desporto como tinha de moda desportiva. E os espanhóis, para eles, a referência de desporto era a Decathlon, que era puro e duro desporto. Portanto, quando abriu a Sport Zone em Espanha, com uma frente de loja de moda desportiva, com vestidinhos de surf e biquinis e coisas, né? Por cima abrimos no verão com biquinis e fatos de banho, e toalhas de praia e não sei o quê. Os espanhóis não perceberam o conceito, acharam que aquilo era esquisito, não fazia sentido. E, portanto, não entravam, porque para eles a entrada da loja, só a entrada da loja era uma barreira. E nós demoramos muito tempo, meses, até perceber porque é que eles não entravam na loja. Tivemos que fazer estudos, tivemos que fazer muito trabalho para entender porque é que eles não entravam na loja. Porque, pura e simplesmente, a loja fazia-lhes confusão. Porque dizia Sport Zone, mas tinha produto de moda na entrada, apesar deles lá ao fundo verem bolas de futebol, que ainda os deixava mais confusos. Outro exemplo. Em Portugal, nessa altura, há 10 anos atrás, só se vendiam sapatilhas pretas. E, portanto, nós tínhamos 80% da nossa gama eram sapatilhas pretas. Em Espanha, ninguém comprava uma sapatilha preta, só se compravam sapatilhas brancas. Portanto, nós enchemos a loja de sapatilhas pretas, apesar de termos feito N estudos, mas nunca ninguém se lembrou de perguntar de que cor é que as pessoas gostam das sapatilhas. E, portanto, não vendíamos uma. E até percebermos que precisávamos ter uma gama só de sapatilhas brancas, ou com 50% de sapatilhas brancas, foi um processo de aprendizagem. Portanto, eu acho que, principalmente para supermercados, é muito importante a adaptação à cultura local, entenderem o que é que o cliente realmente quer, fazerem estudos profundos locais, ou irem lá e verem o que é que os outros supermercados têm e adaptar o modelo à cultura local. E, muito importante, ter pessoas locais a gerirem o negócio, porque muitas vezes as empresas caem na asneira de querer mandar os seus executivos, não é? As suas pessoas, porque só nelas é que confiam. E essas pessoas depois vão ter um choque cultural com as equipas que vão ter que gerir localmente. Portanto, ter é muito melhor para o Intermarché, por exemplo, recrutar um gerente de loja local, trazê-lo para Portugal, dar-lhe formação, dar-lhe treino naquilo que é a cultura da empresa, mas ser uma pessoa local a gerir as equipas locais. Porque, caso contrário, o choque cultural e a falta de percepção do que é o mercado vão durar muito, muito tempo a ultrapassar. Espero que tenha respondido, não sei se... Perfeitamente, penso que sim. De qualquer forma, quem fez a questão, se tiver alguma dúvida, também faça favor de colocar no chat. Eu continuaria também aqui com a questão da entrada e da importância de definir como é que vai ser a entrada no mercado, não é? E aqui o Nuno Calheiro Lobo pergunta que empresa fornecedora de base de dados de prospecto é que recomenda e que parâmetros é que usa para definir a dificuldade de entrada? Não sei se assim, de repente... Bases de dados de prospectos... Eu não, mais uma vez, não tenho, acho que vai depender sempre de país para país, há sempre vendedores de bases de dados. Eu pessoalmente não recomendo essa estratégia de compra de bases de dados, porque a não ser que sejam bases de dados muito, muito, muito limpas, são sempre uma navegação muito difícil. Vem uma lista de 300 ou 400 potenciais clientes, muito alargada e torna-se extremamente difícil
fazer uma seleção e definir os critérios corretos. A não ser que se tenha, efetivamente, já muito bem definido quais é que são os critérios, e aí pode-se procurar uma agência local de pesquisa, não é? De estudos de mercado, pode identificar essas pessoas, e há várias agências. Eu, ao longo do tempo, fui trabalhando com várias agências dessas, de prospectos locais. Nunca tive uma excelente experiência. Nunca tive uma excelente experiência. As melhores leads que tínhamos vinham sempre ou por referência, ou por presença em feiras, ou por geração de tráfego para o nosso site, normalmente. Agora, tenho que me repetir a segunda parte da pergunta, que eu, entretanto... Depois estavam a perguntar os parâmetros que usa para definir a dificuldade de entrada. Se usa alguns parâmetros para... Sim, uso alguns, mais uma vez, depende do negócio, não é? Mas há alguns parâmetros que eu acho que são comuns a todos os mercados, que é a dimensão, portanto, qual é o potencial do mercado para o seu negócio, a concorrência, o peso de concorrência que existe nesse mercado, a dificuldade de entrada, as barreiras, o custo de entrada é outra, e um que eu também acho muito importante, que é o fit com a proposta, não é? Porque logo à partida, dependendo do que seja a proposta, há países que ficam um bocadinho fora do nosso enquadramento. Portanto, assim, genéricos seriam esses. Depois, dependendo do negócio específico, pode haver negócios que precisem de critérios, se calhar, um bocadinho mais finos. Mas assim, genéricos, seria isso. Seriam esses. Ok, obrigada. Bom, agora temos aqui uma série de questões também de pessoas que querem os conceitos e já verem realmente a experiência que a Susana tem em vários mercados. Eu vou aproveitar também para perguntar, portanto, imagino que é um agente português agora vamos passar para o ramo têxtil, que quer apresentar... Para a minha especialidade. Pronto, então, portanto, quer apresentar uma empresa do ramo têxtil nos países nórdicos, ok? Como conhecer os clientes desse ramo nestes países? O que é que aconselha, Susana? Países nórdicos, empresa do ramo têxtil. Sim, a primeira coisa é fazer uma pesquisa... Peço desculpa, portanto, já agora a pessoa que fez a questão, foi uma Susana também, portanto é um produto 100% português, são têxtil, portanto camisolas de malha, homem, senhora e criança. E a Susana também está a dizer que, uma vez que não há feiras internacionais, qual é que era a estratégia que usava para dar a conhecer esta empresa? Muito bem. Aí acho que é preciso procurar as marcas, não é? Quais são... Primeiro, perceber qual é o objetivo. É vender a retalhistas, é vender a distribuidores locais, é vender diretamente ao consumidor. Qual é a estratégia? Imagino que, sendo uma empresa B2B, de um agente, provavelmente é vender a retalhistas. Eu não sei se são camisolas com uma marca específica, ou se são para vender a marcas locais. Nós ainda não temos essa informação, mas eu pedia à pessoa que fez a pergunta, que é uma Susana também, se pudesse esclarecer, ajudaria, não é? Sim, porque são duas abordagens diferentes. Se estivermos a falar de uma fábrica têxtil, não é? Por exemplo, quer encontrar clientes nos países nórdicos, a minha recomendação é sempre ir atrás das marcas, não é? Que têm fit, ou seja, começar por o que é que diferencia as camisolas? O que é que faz com que elas sejam diferentes de todo o resto de camisolas que há, não é? Tem que haver aí uma clara proposta de valor para um determinado cliente, não é? Ou então nós conseguimos produzir, não é na camisola em si que está a diferença, mas na capacidade produtiva, na capacidade de entregar muito rápido, na capacidade de sampling.
tem que haver aí uma proposta de valor. E depois, para essa proposta, quais é que são as marcas? E aí é pesquisar, não é? Online. Quais é que são as marcas que existem nesses mercados que podem ter fit com esse tipo de produto, não é? E, com base nessa informação, começar esses contactos. Por exemplo, via LinkedIn, é uma boa forma de começar à procura de informação e de contactos. Sendo que o mais importante, mais uma vez, é mostrar ao cliente, porque nós não podemos usar o LinkedIn. Eu, por exemplo, quando estava na Sport Zone, na área de desenvolvimento de produto, eu todos os dias recebia 20 mensagens de fornecedores chineses e do Bangladesh e do Paquistão a dizerem good day, temos o melhor produto, o melhor serviço, conseguimos entregar em todo o lado, produzimos de camisolas e calças e t-shirts e não sei quê, quantidades não sei quê, as nossas fábricas fazem não sei quantos, era tudo. Eu faço. Ninguém nunca falou comigo na perspectiva de eu sei do que é que tu precisas e eu tenho a solução para ti. E isso é muito importante quando estamos a falar com clientes, para que os clientes entendam que é com eles que estamos a falar e que não estamos a falar para o mercado todo e que calhou da mensagem lhes ir parar à caixa de correio. Portanto, nós temos que mostrar que percebemos as dificuldades, que sabemos o que é que eles querem e que temos a solução perfeita para eles. E isso, hoje em dia, é possível de ser feito digitalmente, mostrando qual é a proposta de valor, por exemplo, recolhendo feedback de clientes atuais que estejam satisfeitos e que possam mostrar os seus testemunhos e esta pessoa mandar os testemunhos, em inglês, obviamente, tem que ser para eles perceberem, para estes potenciais clientes via LinkedIn. Portanto, é muito importante trazer a prova. Para quê? Para que para que possamos cumprir os 3 critérios, ser valioso, diferenciador e credível. Quanto mais pequena é a empresa, mais tem que apostar neste tipo de relação, one-to-one. Neste caso, portanto, a ideia é vender a retalhistas, B2B e é têxtil de marca. E já sabemos a marca, que é Best Guest. Fazemos estamos a falar de venda a retalhistas, tem que haver agentes locais. Tem que se procurar um parceiro local, não é? Porque certamente vai ser difícil a esta distância entrar diretamente nos retalhistas e contactar diretamente os retalhistas, até porque muitos retalhistas não têm condições para estarem a gerir compras diretamente. Portanto, é procurar agentes locais de confiança que possam ter interesse em distribuir a marca. Mas para isso é preciso que a marca faça todo o sentido para o seu grupo de clientes, para os retalhistas que servem. Portanto, é muito importante encontrar agentes com uma carteira de clientes que faça sentido para a marca. Mais uma vez, é contactos. LinkedIn, é começar por aí. Mas eu procuraria sempre um agente local, ou 2 agentes locais. O ideal é sempre testar com 2, que é para poder ter uma comparação. Obrigada, Sónia. Eu peço desculpa, nós temos tempo para mais duas questões. De qualquer forma, e dado o elevado interesse, como nós também já esperaríamos, não colocamos de parte também depois a possibilidade de fazermos um novo encontro aqui todos, porque realmente há muito para aprender, para falar, muitas trocas, muita experiência, temos todos a ganhar com isso e obrigada, mas não me vou alongar, vamos às questões também para antes finalizarmos. Passamos aqui a uma empresa que já tem uma carteira de clientes preenchida e tem sucesso na exportação direta para clientes. O que é que poderá ser feito para conseguir ainda mais resultados? Portanto, agora diferente, ainda mais resultados. Aí, a minha recomendação é share of wallet. É aumentar a cota dentro dos clientes atuais. Como é que podemos, porque o melhor caminho para as vendas, normalmente as empresas acham sempre que têm que arranjar mais clientes e esquecem-se de explorar as outras alavancas de crescimento, que são
vender mais aos clientes atuais, não é? Ou aumentar a frequência de compra dos clientes atuais. E essa empresa está na posição certa para ir falar com os seus clientes atuais, entender bem qual é o negócio deles, porque muitas vezes nós estamos a vender e aquilo que à partida foi a primeira coisa que começamos a vender, não é? E o cliente só sabe que nós temos aquilo. Pode haver outros produtos que a empresa tenha que sejam do interesse do cliente e que hoje ele não sabe que existem. Pode acontecer que, estudando bem o cliente e escutando bem o cliente, possa haver serviços que possam ser propostos ou a montante ou a jusante e que complementem a compra atual, sei lá, por exemplo, o serviço de controle de qualidade, ou o serviço de sampling, ou o serviço de design, ou o serviço de transporte, coisas que complementem a compra, não é? E perceber o quanto... Eu no lugar desse empresário ou dessa empresária, o que faria era perceber qual é a minha cota dentro dos meus clientes mais relevantes. Quanto é que é a minha cota? Eu já estou a ocupar a cota toda? Tenho concorrentes lá dentro? Como é que eu posso aumentar a minha cota? E se não posso aumentar a minha cota com o produto atual, como é que eu posso fazê-lo com outros produtos ou serviços, a montante ou a jusante, que me permitam... Porquê? Porque se eu já estou dentro daquele cliente, é muito mais fácil vender outros produtos ou outros serviços, não é? Do que angariar clientes novos. Portanto, isto é válido para todos. Nós muitas vezes estamos focados na aquisição e devíamos estar também muito focados na retenção e no aumento de cota nos nossos clientes atuais, porque é muito mais fácil vender a um cliente atual do que vender a um cliente novo. Exatamente. Então, muitas oportunidades. Um dos vídeos que eu coloquei nos recursos, as 3 alavancas de crescimento, fala exatamente sobre isso e dá muitas dicas de por onde crescer. Ótimo, ótimo mesmo. Agora uma questão mais específica para terminarmos. Está aqui um senhor, não sei, suponho, tem um negócio de vinho para o Benin, vou mandar a fatura pro forma e aguardar pela transferência financeira. Que cuidados é que devo ter? Portanto, exportação de vinho para o Benin. O que é que gostaria de dizer este senhor? Nunca exportei para o Benin, mas diria 2 ou 3 coisas muito importantes. A primeira é, o produto não sai enquanto o dinheiro não entrar, não é? Porque quando é a primeira vez, quando estamos a falar de uma exportação direta, sem termos a certeza do que é que vai acontecer, não é? É importante termos essa segurança. Depois, temas de seguro, seguros de transporte, etc., porque estamos a falar de vinho, portanto pode acontecer muita coisa e é importante ter a mercadoria segura, ou de um lado ou do outro. A minha recomendação é sempre o máximo possível Incoterm ex works, que é ser o cliente o responsável pelo transporte, pelo seguro, por tudo, para que o empresário possa ficar descansado, não é? Se for possível, vender ex-works é vender ex-works. É o cliente vir buscar à porta do armazém ou ao porto, em Portugal, e ser ele o responsável pelo transporte e pela desalfandegagem e por essa coisa toda, não é? Portanto, seriam assim à partida as minhas recomendações. E depois, garantir um suporte, não é? Para o caso de haver alguma questão, fazer follow-up, perceber o que é que o cliente está a fazer com a carga que recebeu, como é que está a correr, porque o problema aqui nunca é só o sell-in, o problema é sempre o sell-in e o sell-out, ou seja, o que é que vai acontecer a seguir? O que é que o cliente vai fazer? O vinho está a ter muita saída, está a ter pouca saída, qual é o feedback? Para quê? Para poder vender mais, não é? Se o cliente tiver um bom sell-out, eu vou ter uma nova oportunidade de vender. Se eu não me preocupar com o que está a acontecer com despachei o vinho, já está,
pode acontecer muita coisa, pode aquilo ficar preso na alfândega, pode o cliente estar a colocar o preço errado, o produto não estar a sair bem, e portanto a minha oportunidade de vender outra vez vai se reduzir. É muito importante fazer um acompanhamento até ao fim. E ao fim é até ao consumidor final. Quando o vinho todo estiver despachado, recolher o feedback, perceber o que é que correu bem, o que é que correu menos bem e adaptar para a próxima venda. Ok. Bom, vamos ter que terminar. Apenas 2 notas. Eu pedia também a colaboração de todos para o preenchimento de um questionário sobre esta ação, onde podem também ajudar-nos a planear as próximas ações, os temas de interesse para a vossa atividade. E eu, se calhar, terminaria com uma questão aqui mais geral que foi colocada pelo Samuel Serrazina, que pergunta se a globalização veio para ficar. A glocalização. Não. Eu chamar-lhe-ia a glocalização, ou seja, não vai haver barreiras, não é? Ou vai haver poucas barreiras, cada vez menos, à globalização, mas acho que vai haver também uma tendência muito grande para adaptação ao local, não é? E àquilo que os clientes querem. O tempo da massificação já acabou. Os tempos das Procter & Gamble toda a gente usava a mesma sapatilha e toda a gente usava o mesmo detergente e toda a gente usava o mesmo shampoo, isso já acabou. Hoje as pessoas, as empresas são cada vez mais de nicho, e portanto é muito importante a adaptação local para garantir empresas gigantes como a Adidas, como a Nike, como a McDonald's, estão a fazer adaptações locais há muito tempo e estão a usar a digitalização para quase que personalizarem a oferta. A venda de sapatilhas ultra customizadas, com temas locais, etc. Ou então, por exemplo, os menus do McDonald's, que estão cada vez mais adaptados à cultura local dos sítios onde estão, é cada vez mais relevante. Portanto, eu acho que são as duas, eu chamo-lhe a glocalização, que é óbvio que as empresas vão ser cada vez mais globais, mas vão ter que se adaptar à cultura local, porque as pessoas não querem sentir que estão a falar para elas, especificamente. Exatamente. Bom, terminamos por aqui. Queremos agradecer a presença de todos. Vão seguindo as nossas atividades também tem informação sobre a Susana, sobre a atividade da Susana e da Nerley, no nosso site, Facebook, LinkedIn. Estamos aqui também para ajudar as empresas. Uma boa continuação de semana, cuidem-se e já sabem, estamos aqui, bons negócios. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos.